Hoje, você vai descobrir a fascinante história do Novo Testamento. Uma narrativa atemporal que toca os corações e transforma vidas. Ao assistir este vídeo, se você abrir seu coração, vai se apaixonar ainda mais pela palavra de Deus. Se tem dificuldades para entender a Bíblia, este vídeo vai ajudá-lo a compreendê-la. Após assistir a tudo que será ensinado, tenho certeza de que sua vida será transformada. Prepare-se para uma experiência que iluminará sua mente e fortalecerá sua fé. O livro de Mateus, o primeiro dos evangelhos do Novo Testamento, oferece uma narrativa detalhada da vida, ensinamentos e ministério de Jesus Cristo. Escrito para um público judeu-cristão, Mateus destaca Jesus como o Messias prometido, que veio para cumprir a lei. A obra começa com a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão e Davi, firmando-o na história e nas promessas feitas ao povo judeu. O nascimento de Jesus é relatado com a visita dos magos do Oriente, que reconhecem nele o novo rei dos judeus. Mateus apresenta muitos ensinamentos e parábolas de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha, onde encontramos as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso. Jesus é retratado como um mestre da sabedoria e um exemplo de conduta, chamando as pessoas ao arrependimento e oferecendo uma nova forma de se relacionar com Deus. O livro também destaca os milagres realizados por Jesus, como a cura dos enfermos, a multiplicação dos pães e peixes, e a ressurreição dos mortos, demonstrando seu poder e autoridade divina. Além disso, Mateus aborda os conflitos de Jesus com as autoridades religiosas, culminando em sua traição, julgamento, crucificação e ressurreição. O Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, oferece uma perspectiva única sobre a vida e o ministério de Jesus. Escrito de forma concisa, Marcos é conhecido por sua narrativa direta e dinâmica, apresentando Jesus como o servo sofredor que veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O livro começa com o batismo de Jesus por João Batista e segue com Jesus chamando seus primeiros discípulos e realizando milagres. Marcos usa frequentemente a palavra o imediatamente, refletindo a urgência e o ritmo acelerado dos eventos. Ele destaca a autoridade de Jesus sobre as forças da natureza, os demônios e as doenças, mostrando-o com poder divino. Ao mesmo tempo, o Evangelho retrata a humanidade de Jesus, suas emoções e compaixão pelas pessoas. Um tema central é o chamado ao discipulado e a importância de seguir Jesus, mesmo diante de perseguições e desafios. O clímax do livro é a paixão de Jesus, com uma descrição detalhada de sua prisão, julgamento, crucificação e ressurreição. O Evangelho de Lucas é uma narrativa rica e detalhada sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo, destacando sua compaixão e cuidado com todos, especialmente os marginalizados e necessitados. Lucas, médico e companheiro de viagem do apóstolo Paulo, escreve com um estilo cuidadoso e atento aos detalhes, fornecendo um relato ordenado dos eventos da vida de Jesus. O livro começa com o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus, enfatizando a importância desses eventos no plano divino de salvação. A narrativa segue com a infância e juventude de Jesus, mostrando sua sabedoria e dedicação a Deus desde cedo. Lucas relata muitos ensinamentos e parábolas de Jesus, como a do bom samaritano e do filho pródigo, que ilustram o amor e a misericórdia de Deus. O Evangelho também descreve os milagres de Jesus, evidenciando seu poder e autoridade sobre a doença, a morte e as forças da natureza. Lucas dá especial atenção às mulheres e aos pobres, refletindo a mensagem inclusiva do Evangelho. O livro culmina com a paixão de Jesus, sua crucificação, ressurreição e ascensão, sublinhando a vitória sobre o pecado e a morte e a promessa de salvação para a humanidade. O Evangelho de João é um relato profundo e espiritual da vida, dos milagres e do ensino de Jesus Cristo. Diferente dos outros evangelhos, João se concentra em revelar a divindade de Jesus, apresentando-o como o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. João começa com um prólogo poético, estabelecendo Jesus como a existência eterna, a fonte da vida e da luz que vence as trevas. O livro segue com o testemunho de João Batista, que prepara o caminho para Jesus, e rapidamente passa para os sinais e milagres que Jesus realiza, como transformar água em vinho e ressuscitar Lázaro, demonstrando seu poder sobre a criação e a morte.
Os ensinamentos de Jesus em João são profundos e muitas vezes apresentados em diálogos com indivíduos, como a conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento e o diálogo com a mulher samaritana junto ao poço. João destaca a importância da fé e da crença em Jesus para a obtenção da vida eterna. O amor é um tema central neste evangelho, exemplificado quando Jesus lava os pés dos discípulos e os instrui a amar uns aos outros como ele os amou. A narrativa culmina com a paixão de Jesus, sua crucificação e ressurreição, enfatizando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas e narra a história da igreja primitiva, começando com a ascensão de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, marcando o início da missão dos apóstolos. Apóstolos para espalhar as boas novas de Jesus Cristo, primeiro em Jerusalém e depois por todo o Império Romano. Atos descreve a formação da primeira comunidade cristã em Jerusalém, liderada pelos apóstolos, e como eles enfrentaram perseguições enquanto pregavam sobre Jesus. O livro também relata a conversão de Saulo de Tarso, que se torna o apóstolo Paulo, um dos principais missionários do cristianismo. A narrativa segue com as viagens missionárias de Paulo, que estabeleceu igrejas em várias cidades do Império Romano. Atos dos Apóstolos mostra como o Evangelho foi recebido tanto por judeus quanto por gentios, destacando a universalidade da mensagem cristã. Um dos versículos mais conhecidos de Atos é Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz aos seus discípulos: "Mais recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." O livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, é uma das cartas mais importantes para entender o cristianismo. Paulo escreve aos cristãos em Roma para explicar a mensagem central do Evangelho, da justiça de Deus que vem pela fé em Jesus Cristo. Paulo começa destacando que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado e necessitam da salvação, que é oferecida gratuitamente por Deus através de Jesus. Ele afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos, capítulo 3, versículo 23, mas que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Romanos, capítulo 3, versículo 24. Paulo também discute a lei mosaica, mostrando que ela revela o pecado, mas não tem poder para salvar. A verdadeira salvação vem apenas pela fé, como exemplificado na vida de Abraão. Paulo explica que a fé nos traz paz com Deus e nos dá acesso à sua graça. Um dos versículos mais conhecidos é Romanos capítulo 5, versículo 1: "Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." Nos capítulos seguintes, Paulo fala sobre a vida no Espírito, contrastando-a com a vida na carne. Ele encoraja os cristãos a viverem de uma maneira que reflita a santidade de Deus, oferecendo seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele também aborda questões práticas sobre como os cristãos devem interagir uns com os outros e com a sociedade. Por fim, Paulo expressa seu desejo de visitar a igreja em Roma e conclui a carta com saudações pessoais a vários membros da comunidade. A mensagem de Romanos é atemporal e continua a falar aos corações dos leitores hoje, enfatizando a necessidade da fé em Jesus para a salvação e a importância de viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. A primeira epístola aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Corinto, uma cidade da Grécia Antiga. A carta aborda diversos temas importantes para a comunidade cristã da época e para nós hoje. Paulo começa a carta saudando os cristãos de Corinto e rapidamente passa a tratar das divisões que estavam ocorrendo na igreja. Ele apela para a unidade entre os irmãos em Cristo e critica as facções que se formaram em torno de diferentes líderes. Paulo enfatiza que o único fundamento verdadeiro é Jesus Cristo. Ele também discute questões morais e éticas, como a imoralidade sexual e os processos judiciais entre os membros da igreja. Paulo instrui os coríntios a viverem uma vida santa e a resolverem seus conflitos internamente, de maneira cristã. Um dos pontos altos da carta é a discussão sobre o casamento e a celibato.
Paulo aconselha que cada um deve viver de acordo com o dom que recebeu de Deus, seja casado ou solteiro, e que deve fazê-lo de forma a honrar a Deus com seu corpo. Outro tema central é o uso dos dons espirituais. Paulo ensina que os dons são concedidos pelo Espírito Santo para fortalecer a igreja e devem ser utilizados com amor e ordem. Paulo ressalta o amor como o maior dos dons, compondo o famoso hino ao amor no capítulo 13, onde ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Paulo também aborda a ceia do Senhor, enfatizando a importância de participar deste sacramento de maneira digna e respeitosa, reconhecendo o corpo e o sangue de Cristo. Por fim, ele trata da ressurreição dos mortos, um ponto crucial da fé cristã. Paulo explica que, assim como Cristo ressuscitou, todos os que creem nele também ressuscitarão e terão corpos glorificados. A primeira carta aos Coríntios é um valioso tesouro de ensinamentos sobre como viver a vida cristã em comunidade, lidar com desafios éticos e morais, e manter a esperança na ressurreição. É uma leitura que continua a inspirar e guiar os seguidores de Cristo até hoje. A segunda carta aos Coríntios, escrita por Paulo, é um texto profundamente pessoal que revela muito sobre seu relacionamento com a igreja de Corinto. Paulo escreve para defender seu apostolado e seu modo de ser apóstolo, marcado pela fraqueza humana, mas fortalecido pelo poder de Cristo. Paulo começa a carta expressando conforto e encorajamento diante das aflições, falando sobre Deus como o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Coríntios capítulo 2, versículo 1. A carta também aborda a reconciliação e o ministério da reconciliação, confiado aos seguidores de Cristo, enfatizando que somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo através de nós. 2 Coríntios 5:20. Paulo usa a imagem do véu de Moisés para falar sobre a nova aliança em Cristo, que traz liberdade e transformação pelo Espírito. Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 18. Ele também discute a natureza transitória da vida e as aflições, contrastando-as com a glória eterna que supera tudo, incentivando os coríntios a não perderem o ânimo. Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Paulo é muito franco sobre suas lutas e perseguições, compartilhando como ele carrega em seu corpo as marcas de Jesus e como a força de Deus é aperfeiçoada em sua fraqueza. Coríntios capítulo 12, versículo 9 ao 10. Ele fala sobre o espinho na carne o que o aflige, algo que ele pediu a Deus para remover, mas que permanece como um lembrete da necessidade de depender da graça de Deus. A carta também trata de questões práticas, como a coleta de ofertas para os santos em Jerusalém, mostrando a importância da generosidade e da unidade entre as igrejas. Em resumo, 2 Coríntios é uma carta que fala sobre a força na fraqueza, a esperança na aflição e a glória eterna que aguarda aqueles que estão em Cristo. É uma mensagem de encorajamento, exortação e consolo para todos que enfrentam dificuldades, lembrando-nos de que não estamos sozinhos e que nossa jornada é acompanhada pela presença transformadora de Deus. O livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, é dirigido às igrejas da Galácia e tem um forte foco na liberdade cristã e na justificação pela fé, em vez da lei. Paulo começa repreendendo os Gálatas por se desviarem tão rapidamente do evangelho que ele pregou, um evangelho que não depende de obras da lei, mas da graça de Cristo. Ele está perplexo que eles estejam considerando voltar às antigas práticas judaicas, como a circuncisão, para alcançar a salvação. Paulo argumenta que a fé em Jesus Cristo é suficiente para a justificação diante de Deus e que voltar à lei é como se submeter novamente à escravidão. Ele compartilha sua própria experiência de conversão e como ele recebeu o Evangelho diretamente de Cristo, não de ensinamentos humanos. Paulo também defende sua autoridade apostólica, mostrando que sua mensagem é consistente com a dos outros apóstolos. Um dos versículos mais citados de Gálatas é capítulo 2, versículo 20, onde Paulo diz: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim." Este versículo resume bem a mensagem de Paulo sobre morrer para a lei e viver para Deus através da fé em Cristo. Paulo também fala sobre o fruto do Espírito, contrastando-o com as obras da carne. Ele encoraja os Gálatas a viverem pelo Espírito, o que resultará em amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole.
Em resumo, Gálatas é uma poderosa defesa da liberdade que temos em Cristo e um apelo para vivermos uma vida guiada pelo Espírito, em vez de sermos escravizados por regras e rituais religiosos. É uma carta que continua a inspirar e desafiar os cristãos a abraçarem a graça de Deus e a viverem uma vida que reflete o amor e a santidade de Cristo. A Epístola aos Efésios, atribuída ao apóstolo Paulo, é um texto que fala profundamente sobre a natureza da Igreja e o plano de Deus para a unidade dos cristãos. Paulo começa a carta com uma saudação e uma bênção, louvando a Deus por todas as bênçãos espirituais que foram dadas aos cristãos em Cristo. Ele fala sobre como, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, predestinados para a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A carta também destaca a graça de Deus manifestada na salvação, enfatizando que somos salvos pela graça através da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo explica que, anteriormente, os gentios estavam separados de Cristo e sem esperança no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, aqueles que antes estavam longe foram trazidos para perto pelo sangue de Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. Um dos pontos centrais da carta é a unidade da Igreja. Paulo descreve a Igreja como um corpo, do qual Cristo é a cabeça, e todos os cristãos são membros que contribuem para o crescimento do corpo em amor, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Ele exorta os cristãos a manterem a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como foram chamados em uma só esperança da sua vocação, Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo também oferece conselhos práticos sobre como viver uma vida cristã, instruindo os leitores a abandonarem a velha vida de pecado e a se revestirem do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Ele fala sobre a importância de falar a verdade, de se irar sem pecar, de trabalhar honestamente e de usar palavras que edifiquem os outros, Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 29. A carta termina com uma seção sobre a armadura espiritual que os cristãos devem usar para resistir às ciladas do diabo, destacando a importância da oração e da vigilância, Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios é uma carta que encoraja os cristãos a entenderem sua identidade em Cristo e a viverem de acordo com essa identidade, fortalecendo a unidade e a santidade da Igreja. É uma mensagem que ressoa com a necessidade de viver uma vida que reflete a graça e a verdade de Deus. O livro de Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à comunidade cristã na cidade de Filipos. Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso em Roma por volta do ano 62 depois de Cristo. Na carta, Paulo expressa sua gratidão e afeto pelos filipenses, agradecendo pelo apoio e ajuda que lhe deram. Ele também compartilha sua alegria apesar de suas circunstâncias difíceis e encoraja os filipenses a encontrarem alegria em Cristo, independentemente das situações externas. Paulo fala sobre a importância da humildade e da unidade entre os cristãos, pedindo que eles tenham a mesma mente que Cristo, que se humilhou e se tornou servo de todos. Um versículo que destaca essa mensagem é Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, onde Paulo diz: "E nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros." Além disso, Paulo encoraja os filipenses a viverem uma vida ética e moral, sendo honestos, trabalhadores e generosos. Ele enfatiza a importância da oração e da adoração a Deus e conclui a carta com saudações pessoais e desejos de boa saúde para a comunidade. Em resumo, o livro de Filipenses é uma mensagem de esperança, alegria e exortação para viver uma vida que reflete o caráter de Cristo, apesar das adversidades e desafios. É uma carta que nos lembra da importância de manter a fé e a unidade, e de buscar a verdadeira alegria em nossa relação com Deus e com os outros. O livro de Colossenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Colossos. Paulo escreveu esta carta por volta de 60 a 62 depois de Cristo enquanto estava preso em Roma. Ele não havia visitado pessoalmente a comunidade de Colossos, mas estava ciente de sua fé e amor.
Paulo inicia a carta com saudações e agradecimentos pela fé dos colossenses. Ele continua alertando-os sobre ensinamentos falsos que estavam se espalhando, que misturavam filosofias humanas e tradições judaicas com a fé cristã. Paulo enfatiza que Cristo é a plenitude da divindade e a cabeça de toda autoridade e poder. Ele também destaca que em Cristo reside toda a sabedoria e conhecimento, e que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A carta também contém instruções morais e éticas, como a importância do arrependimento dos pecados, viver uma vida santa e ser grato. Paulo encoraja os cristãos a amarem uns aos outros e a evitarem inveja e rivalidade. Um versículo notável de Colossenses é onde Paulo aconselha: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em resumo, Colossenses é uma carta que reafirma a supremacia e a suficiência de Cristo, adverte contra falsas doutrinas e orienta os cristãos a viverem uma vida alinhada com os ensinamentos de Cristo, cheia de amor e gratidão. O livro de 1 Tessalonicenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo à igreja em Tessalônica. Esta carta é considerada uma das primeiras escritas do Novo Testamento e foi composta por volta do ano 51 d.C., quando Paulo estava em Corinto. Paulo escreve a carta para encorajar e instruir os cristãos tessalonicenses. Ele começa com expressões de gratidão pela fé e pelo amor demonstrados por eles, apesar das perseguições e dificuldades que enfrentavam. Paulo relembra o tempo que passou com eles, defendendo-se contra acusações de que teria agido por motivos impuros ou por ganância. Um dos temas centrais da carta é a volta de Jesus, oferecendo conforto e esperança aos tessalonicenses, falando sobre a ressurreição dos mortos e o encontro com Cristo no arrebatamento. Ele os exorta a viverem de maneira santa e justa, aguardando com paciência e fé o retorno de Jesus. Um versículo marcante é 1 Tessalonicenses 5:16-18, que diz: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A carta termina com instruções práticas sobre como viver em comunidade, respeitando os líderes, ajudando os fracos e buscando fazer o bem a todos. Em resumo, 1 Tessalonicenses é uma carta de encorajamento, instrução e esperança, reforçando a fé dos cristãos na promessa da volta de Cristo e na vida eterna. O livro de 2 Tessalonicenses é uma continuação da primeira carta aos Tessalonicenses e foi escrita por Paulo por volta do ano 51 d.C., enquanto ele estava em Corinto. Paulo escreve para fortalecer e confortar a igreja de Tessalônica, que estava enfrentando perseguições e confusões a respeito do dia do Senhor. Ele começa a carta agradecendo a Deus pela fé e pelo amor crescentes dos Tessalonicenses, mesmo em meio às tribulações. Paulo assegura que Deus é justo e retribuirá a aflição aos que os afligem, dando alívio aos aflitos. Um ponto importante abordado por Paulo é a correção de um entendimento equivocado sobre o dia do Senhor. Alguns acreditavam que esse dia já havia chegado, o que causava alarme e confusão. Paulo esclarece que certos eventos devem acontecer antes desse dia, como a revelação do homem da iniquidade, o anticristo, que se opõe a Deus. Ele exorta os tessalonicenses a se manterem firmes e a se apegarem aos ensinamentos que receberam. No final da carta, Paulo trata da questão da ociosidade na comunidade, instruindo que todos devem trabalhar e viver de maneira ordenada. Ele enfatiza: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Em resumo, 2 Tessalonicenses é uma carta de encorajamento, correção e instrução. Paulo encoraja os tessalonicenses a perseverarem na fé, corrige os mal-entendidos sobre o fim dos tempos e destaca a importância de uma vida diligente e produtiva enquanto esperam a volta de Cristo. O livro de 1 Timóteo é uma carta pessoal do apóstolo Paulo a seu jovem discípulo Timóteo. Nesta epístola, Paulo oferece orientações sobre como liderar e organizar a igreja, além de aconselhar sobre questões de doutrina e conduta cristã.
Paulo começa a carta enfatizando a importância de combater ensinamentos falsos e manter a fé genuína. Ele usa sua própria conversão como exemplo da misericórdia e graça de Deus, incentivando Timóteo a lutar pela fé e manter uma boa consciência. A carta também detalha as qualificações para líderes da igreja, como presbíteros e diáconos, destacando a necessidade de integridade, fidelidade e capacidade de ensinar. Paulo incentiva Timóteo a ser um exemplo para os fiéis em palavra, conduta, amor, fé e pureza. Um dos versículos mais conhecidos é Timóteo capítulo 4, versículo 12, onde Paulo diz: "E ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza." Além disso, Paulo aborda a importância da oração, do estudo das Escrituras e da perseverança na doutrina sã. Ele encoraja Timóteo a cuidar de sua saúde e a não se deixar levar por discussões inúteis e genealogias intermináveis. No final, Paulo reitera a necessidade de manter a ordem na igreja e de cuidar dos membros da comunidade, especialmente viúvas e anciãos. Ele conclui a carta com conselhos práticos e pessoais, reforçando a importância de seguir firmemente a verdade do Evangelho. O livro de 2 Timóteo é uma carta pessoal e emocionante do apóstolo Paulo a seu discípulo e amigo próximo Timóteo, escrita durante o segundo encarceramento de Paulo em Roma. Esta carta reflete os pensamentos de um homem enfrentando a possibilidade de sua morte iminente, mas ainda assim focado em encorajar e instruir seu jovem protegido na fé. Paulo começa a carta lembrando Timóteo de sua fé sincera, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Ele exorta Timóteo a reavivar o dom de Deus que está nele e a não ter medo, mas a compartilhar no sofrimento pelo Evangelho, sustentado pelo poder de Deus. A carta é repleta de conselhos práticos e encorajamento para Timóteo, instruindo-o a permanecer firme na verdade do Evangelho, a ser um bom combatente da fé, e a suportar as dificuldades. Paulo também adverte sobre os tempos difíceis que virão e as pessoas que se afastarão da fé, enfatizando a importância de Timóteo permanecer fiel. Um dos versículos mais citados é Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: "Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." Este versículo resume bem a mensagem de Paulo a Timóteo: ser corajoso, amoroso e autocontrolado em seu ministério. No final da carta, Paulo expressa seu desejo de ver Timóteo novamente e pede que ele venha rapidamente. Ele menciona Demas, que o abandonou, e outros companheiros de ministério. Paulo termina com instruções finais e saudações, deixando um legado de fé e perseverança para Timóteo e para todos os que leem sua carta. O livro de Tito é uma das epístolas pastorais do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, seu companheiro de ministério. A carta oferece orientações sobre como organizar a igreja na ilha de Creta e como os crentes devem viver para refletir a doutrina cristã em suas vidas. Paulo começa a carta saudando Tito e rapidamente passa a dar instruções sobre a nomeação de líderes da igreja, os anciãos, que devem ser homens de caráter irrepreensível. Ele destaca a importância de se manter firme na verdade diante dos falsos mestres que podem surgir. A carta também aborda o comportamento dos diferentes grupos dentro da igreja: homens e mulheres mais velhos, mulheres mais jovens, homens mais jovens e servos, incentivando-os a viver de maneira sábia, justa e devota enquanto aguardam a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um versículo notável de Tito é capítulo 2, versículo 11 ao 14, que diz: "Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras." Paulo encerra a carta com conselhos práticos e saudações, reforçando a necessidade de Tito promover boas obras e evitar controvérsias inúteis. A mensagem central do livro de Tito é a importância da sã doutrina e das boas obras na vida da comunidade cristã. O livro de Filemão é uma carta pessoal e única escrita pelo apóstolo Paulo. Nela, Paulo faz um apelo a Filemão, um líder da igreja, em favor de Onésimo, um escravo que havia fugido.
Onésimo encontrou Paulo e se converteu ao cristianismo, e Paulo o envia de volta a Filemon, não mais como um escravo, mas como um irmão amado em Cristo. Paulo começa a carta expressando sua gratidão por Filemon, elogiando sua fé e amor, e então entra no cerne da questão, pedindo a Filemon que receba Onésimo de volta. Paulo se oferece para pagar qualquer dívida que Onésimo possa ter deixado para trás, embora sutilmente lembre Filemon de sua própria dívida para com Paulo, por ter sido levado a Cristo através do ministério de Paulo. Um versículo-chave desta carta é Filemon capítulo 1, versículo 17, onde Paulo diz: "E se me consideras companheiro, recebe-o como a mim mesmo." Este versículo destaca o pedido de Paulo para que Filemon trate Onésimo como se fosse o próprio Paulo chegando. A carta termina com Paulo expressando a esperança de que sua solicitação seja atendida e que ele possa visitar Filemon em breve, indicando a proximidade de sua relação. Esta carta é um poderoso exemplo do princípio cristão de igualdade e amor fraterno, transcendendo as normas sociais e legais da época. Ela nos ensina sobre perdão, reconciliação e a transformação que ocorre através da fé em Jesus Cristo. O livro de Hebreus é uma epístola do Novo Testamento que não tem um autor identificado, mas é rica em teologia e ensinamentos cristãos. A carta é dirigida a cristãos de origem judaica e tem como tema central a superioridade de Cristo sobre os anjos, Moisés, o sacerdócio levítico e os sacrifícios do Antigo Testamento. Hebreus começa destacando que Deus, que falou aos antepassados através dos profetas, agora nos fala pelo Filho, que é o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. O Filho é a expressão exata do ser de Deus e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A carta destaca que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que entrou no santuário celestial não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, obtendo assim uma redenção eterna para nós. Ele é o mediador de uma nova aliança, e sua morte foi o sacrifício único e suficiente pelos pecados, tornando obsoletos os sacrifícios anteriores. Um dos versículos mais conhecidos de Hebreus é 4 horas e 12 minutos, que diz: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Hebreus também contém uma grande nuvem de testemunhas, que são exemplos de fé do Antigo Testamento, encorajando os leitores a correrem com perseverança a corrida que está diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A carta termina com exortações práticas para a vida cristã, como hospitalidade, pureza sexual, contentamento e liderança na igreja, além de bênçãos e saudações finais. Hebreus é uma exortação para que os crentes mantenham firme a confissão da esperança sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. É um convite para nos aproximarmos do trono da graça com confiança, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar-nos no momento da necessidade. O livro de Tiago é uma epístola do Novo Testamento que oferece instruções práticas para viver uma vida cristã autêntica. Atribuído a Tiago, irmão de Jesus, o livro é conhecido por sua ênfase na importância das obras como evidência da fé. Tiago aborda questões como a perseverança em meio às provações, a necessidade de ser rápido para ouvir e lento para falar, e a advertência contra a discriminação e o favoritismo. Ele também fala sobre a língua como uma fonte de bênção e maldição e a sabedoria que vem de Deus, em contraste com a que é terrena. Um dos versículos mais citados é Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz: "E assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma." Este versículo ressalta a mensagem central do livro, e a fé genuína se manifesta em ações. Tiago também encoraja os crentes a se aproximarem de Deus e a resistirem ao diabo, prometendo que Deus se aproximará deles. Ele termina com conselhos sobre paciência e oração, especialmente em tempos de sofrimento, e a importância de ajudar outros a se desviarem do erro. O livro de Tiago é um chamado poderoso para viver uma vida que reflete a fé através de ações concretas, mostrando compaixão e compromisso com a justiça social. É uma leitura essencial para qualquer pessoa que busca entender como a fé se traduz em prática no dia a dia. A carta de 1 Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro e é direcionada aos cristãos espalhados pela Ásia Menor.
O principal objetivo da carta é encorajar e fortalecer esses cristãos que estavam enfrentando perseguições e sofrimentos por causa de sua fé. Pedro queria que eles mantivessem a esperança e continuassem a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Pedro começa a sua carta com uma saudação e uma bênção de paz. Ele fala sobre a esperança viva que temos por meio da ressurreição de Jesus Cristo e nos lembra da herança eterna que nos espera. Ele exorta os cristãos a viverem de maneira santa e a amarem uns aos outros profundamente, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Um dos versículos que destaca essa mensagem é 1 Pedro 4:08. Acima de tudo, porém, tenham amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro também aconselha sobre como os cristãos devem se comportar em diferentes esferas da vida, como no governo, no trabalho e na família. Ele enfatiza a importância de seguir o exemplo de Cristo, que sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigamos seus passos. Ao final da carta, Pedro encoraja os anciãos a pastorear o rebanho de Deus com dedicação e humildade, e os jovens a se submeterem aos mais velhos, buscando sempre a humildade em todas as relações, porque o Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro capítulo 5, versículo 5. Esta é a essência da primeira epístola de Pedro, uma mensagem de fé, esperança e amor em meio às adversidades, com um chamado a uma vida santa e humilde diante de Deus e dos homens. Pedro também alerta sobre os falsos mestres que introduzirão heresias destrutivas entre o povo, explorando-os com histórias inventadas. Ele fala sobre o julgamento que esses falsos mestres enfrentarão, comparando-os com anjos caídos e com as cidades de Sodoma e Gomorra. No capítulo 3, Pedro aborda a questão da volta de Cristo, destacando que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele exorta os cristãos a viverem de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Pedro conclui a carta encorajando os leitores a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem de Pedro é clara: os cristãos devem permanecer firmes na fé, crescer em virtude e conhecimento, e estar atentos aos ensinamentos falsos enquanto esperam com esperança a volta de Cristo. É um chamado à vigilância e à santidade, com a promessa de que a paciência de Deus significa a salvação. Primeira Epístola de João. A primeira carta de João é uma mensagem profunda sobre a essência do amor cristão e da verdadeira fé. O apóstolo João, que também é conhecido por ter escrito o Evangelho de João, deseja reforçar a importância de viver na luz de Deus, longe das trevas do pecado. Ele enfatiza que Deus é amor e que devemos amar uns aos outros para vivermos em comunhão com Ele. João aborda a questão do pecado e da confissão, explicando que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Um versículo que destaca essa promessa é João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além disso, João adverte contra os falsos profetas e ensina como distinguir o espírito da verdade do espírito do erro, encorajando-nos a testar os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A carta também fala sobre como reconhecer os filhos de Deus e os filhos do diabo, daqueles que praticam a justiça são de Deus, enquanto os que não amam seus irmãos não são de Deus. João quer que seus leitores entendam que o amor não é apenas uma questão de palavras ou discursos, mas de ações e verdade. Por fim, João assegura que temos a vida eterna em Jesus e que podemos ter confiança diante de Deus se pedirmos algo de acordo com sua vontade. Ele conclui a carta com um encorajamento para que os crentes permaneçam firmes em Cristo e se afastem de qualquer ídolo. Esta é a essência da primeira epístola de João, uma exortação ao amor, à verdade e à vida eterna através da fé em Jesus Cristo, além de um alerta para permanecermos vigilantes contra os que podem desviar os crentes do caminho verdadeiro. Segunda epístola de João. Esta breve carta é rica em significado. O apóstolo João escreve a uma senhora eleita e a seus filhos, que ele ama na verdade, assim como todos os que conhecem a verdade. O amor de que fala é baseado na verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre.
Ele expressa alegria ao descobrir que alguns dos filhos da Senhora eleita estão andando na verdade conforme o mandamento que receberam do Pai. Ele faz um apelo para que continuem a amar uns aos outros, e esse amor envolve viver de acordo com os mandamentos de Deus. O mandamento é o mesmo desde o início, que andemos em amor. Um ponto crucial da carta é o alerta contra os enganadores e anticristos que não confessam Jesus Cristo como vindo em carne. João adverte que devemos ter cuidado para não perdermos o que trabalhamos, mas para recebermos uma recompensa completa. Ele enfatiza que quem ultrapassa o ensino de Cristo e não permanece nele não tem Deus. Quem permanece no ensino tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém chegar e não trouxer esse ensino, João instrui a não recebê-lo em casa nem dar-lhe saudação, pois quem o saúda participa de suas más obras. A carta termina com João mencionando que tinha muito a escrever, mas prefere não fazê-lo com papel e tinta, esperando visitá-la em breve e falar face a face para que a alegria dele seja completa. As saudações finais são enviadas pelos filhos da irmã eleita da Senhora. A mensagem de João é um lembrete da importância de permanecer fiel à verdade do Evangelho, amar uns aos outros e ser vigilante contra aqueles que tentam enganar e desviar os crentes da verdadeira fé em Jesus Cristo. Terceira Epístola de João. A terceira carta de João é uma correspondência pessoal do apóstolo João para um cristão chamado Gaio. João começa expressando sua alegria ao saber que Gaio está andando na verdade e praticando a fé cristã com sinceridade. João elogia Gaio por sua hospitalidade e apoio aos missionários que viajam para espalhar o Evangelho, uma prática essencial para a propagação da mensagem cristã naquela época. João também menciona um problema na igreja local, um homem chamado Diótrefes, que desejava ter preeminência entre os irmãos, não reconhecia a autoridade de João e se recusava a receber os missionários. Diótrefes também falava mal de João e impedia que outros ajudassem os missionários. João adverte Gaio a não imitar o mal, mas o bem, destacando que quem faz o bem é de Deus, enquanto quem faz o mal não viu a Deus. Um versículo que resume bem a mensagem da carta é João, capítulo 1, versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. João termina a carta com a esperança de visitar Gaio em breve para discutir esses assuntos pessoalmente, em vez de apenas por carta. Ele envia as saudações dos amigos e pede que Gaio cumprimente os amigos ali um por um. A terceira epístola de João é uma mensagem sobre a verdade, o amor e a hospitalidade cristã, além de ser um alerta contra a arrogância e a divisão na comunidade de fé. João enfatiza a importância de apoiar aqueles que trabalham pela verdade e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. João também menciona um problema na igreja local, um homem chamado Diótrefes, que desejava ter preeminência entre os irmãos, não reconhecia a autoridade de João e se recusava a receber os missionários. Diótrefes também falava mal de João e impedia que outros ajudassem os missionários. João adverte Gaio a não imitar o mal, mas sim o bem, destacando que quem faz o bem é de Deus, enquanto quem faz o mal não viu a Deus. Um versículo que resume bem a mensagem da carta é João, capítulo 1, versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. João termina a carta com a esperança de visitar Gaio em breve e discutir esses assuntos pessoalmente, em vez de apenas por carta. Ele envia as saudações dos amigos e pede que Gaio cumprimente os amigos ali um por um. A terceira epístola de João, portanto, é uma mensagem sobre a verdade, o amor e a hospitalidade cristã, além de ser um alerta contra a arrogância e a divisão na comunidade de fé. João enfatiza a importância de apoiar aqueles que trabalham pela verdade e de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Livro de Judas. A carta de Judas, escrita por Judas, identificado como irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo, é direcionada aos cristãos em geral e tem como principal objetivo alertar sobre os falsos mestres que estavam se infiltrando nas comunidades cristãs e distorcendo o ensinamento do Evangelho para seus próprios interesses. Judas exorta os leitores a se manterem firmes na fé que foi entregue aos santos e a lutarem por ela. Ele descreve esses intrusos como pessoas imorais que negam a Jesus e sua autoridade.
Judas usa exemplos do Antigo Testamento e de outros textos judaicos para ilustrar o destino que aguarda aqueles que se desviam da verdade. Um dos versículos mais citados é Judas, capítulo 1, versículo 22 e 23, e tenham compaixão daqueles que duvidam, ou salvem outros arrebatando-os do fogo, e tenham misericórdia de outros com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Este trecho ressalta a importância de ajudar aqueles que estão em dúvida e de salvar os que estão em perigo espiritual, mas sempre com cautela para não serem corrompidos pelo pecado. A carta de Judas é um chamado vigoroso à vigilância e à santidade, encorajando os crentes a permanecerem fiéis apesar das dificuldades e dos enganos que possam surgir. Livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, é o último livro da Bíblia e foi escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos. Este livro é um dos mais complexos e simbólicos de toda a Escritura, repleto de visões proféticas e mensagens codificadas que tem fascinado e desafiado estudiosos e leitores ao longo dos séculos. A narrativa começa com João recebendo uma visão de Jesus Cristo, que lhe pede para escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas contêm elogios, críticas e conselhos para as igrejas, refletindo as condições espirituais de cada uma delas. Por exemplo, a igreja em Éfeso é elogiada por sua perseverança, mas repreendida por ter perdido o primeiro amor. Cada carta termina com uma promessa para aqueles que vencerem os desafios e permanecerem fiéis. Após as cartas, João é transportado em espírito para presenciar uma série de visões que revelam o plano divino para o fim dos tempos. Ele vê um trono no céu e aquele que está assentado sobre ele, cercado por 24 anciãos e 4 seres viventes que adoram a Deus incessantemente. João testemunha a abertura de um livro selado com 7 selos por um cordeiro, que é identificado como Jesus. À medida que os selos são abertos, diferentes eventos ocorrem na Terra, incluindo guerras, fome e desastres naturais. Um dos momentos mais marcantes é a descrição dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que simbolizam conquista, guerra, fome e morte. Essas figuras são interpretadas como representações de eventos ou forças que afetarão a humanidade durante o fim dos tempos. João também descreve o som de 7 trombetas que anunciam julgamentos ainda mais severos sobre a terra. Cometas caem, águas se tornam amargas, o sol escurece e gafanhotos atormentam aqueles que não têm o selo de Deus. A 7ª trombeta anuncia a chegada do reino de Deus e o julgamento final. Outra visão notável é a da mulher grávida e do dragão vermelho. A mulher, coroada com 12 estrelas, dá à luz um filho que é levado para o trono de Deus, enquanto o dragão tenta devorá-lo. Este trecho é frequentemente interpretado como uma representação da luta entre o bem e o mal, com a mulher simbolizando Israel ou a igreja e o dragão representando Satanás. O livro prossegue com a batalha entre os anjos de Deus e os demônios, culminando na queda de Babilônia, uma cidade simbólica do mal e da corrupção. A vitória final de Cristo sobre as forças do mal é celebrada com a descrição do casamento do Cordeiro e a chegada da Nova Jerusalém, uma cidade santa deslumbrante descendo do céu. O Apocalipse termina com promessas de esperança e restauração. Deus enxugará todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados com a vida eterna. Jesus afirma que voltará em breve. Um versículo que resume a mensagem de esperança do Apocalipse é Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O livro do Apocalipse é, portanto, uma mistura de advertência e consolação, desafiando os leitores a permanecerem firmes na fé diante das adversidades e prometendo a vitória final de Deus e a redenção para aqueles que confiam nele. É um convite para olhar além das dificuldades presentes e fixar os olhos na esperança da eternidade com Deus.